Olá, querido. Graça e paz, tudo bem contigo? Que Deus te abençoe e te guarde, chegando com o nosso Segundo às 18. E eu tenho um comunicado muito sério, muito importante a fazer com vocês. E é um comunicado que já está no título do próprio Segundo às 18. Eu venho comunicar a vocês a minha saída do gospel. É um comunicado muito importante, muito sério, e eu vou justificar isto. Na verdade, nos últimos anos, sobretudo nos últimos 5, 10 anos, tem sido muito comum cantores famosos do ambiente gospel comunicarem que estão saindo do gospel porque se decepcionaram, porque se frustraram, porque se sentiram de alguma forma violados do seu propósito, na sua mentalidade. Alguns porque querem seguir um estilo de vida diferente daquilo que o gospel, ou que pelo menos o público consumidor do gospel suportaria. Porque o público consumidor do gospel é um público que tem as suas regras. E essas regras vêm baseadas normalmente no fundo histórico do ambiente evangélico, do ambiente cristão. Este fenômeno não é um fenômeno novo. Este é o nosso Segundo às 18. Ao longo das décadas passadas, diversos grandes cantores que cresceram no ambiente das igrejas nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, abdicaram da sua convicção cristã, muitos até da sua fé, do seu estilo de vida, para irem para aquilo que nós chamamos de mercado secular. E nós poderíamos falar de Janis Joplin, Jimi Hendrix, Elvis Presley, talvez o mais conhecido dentre eles, Whitney Houston. São estes e muitos outros que cresceram no ambiente das igrejas, cantando em corais infantis, e que em dado momento despontaram no universo da música e construíram suas carreiras, nomes, renomes e fortunas no mercado fonográfico, no ambiente que nós chamamos de secular, portanto, fora do gospel. No Brasil, nos últimos anos, tem havido um comportamento muito comum, e são comportamentos distintos. Nós temos um comportamento daqueles que se tornaram famosos por alguma arte, trabalho, talento, no chamado mercado secular, se convertem à fé cristã evangélica, e como eles já vêm com um grande nome, nós aqui nos empolgamos quando os recebemos. Eles não passam por discipulado cristão, não são amadurecidos na fé, não são ensinados sobre os fundamentos da fé cristã, são logo batizados, recebem o púlpito e o microfone, cantam, fazem shows, arrebanham multidões. Os pastores, empolgados, anunciam seus nomes do púlpito da igreja: está nos visitando aqui fulano de tal, porque isso dá mídia, dá engajamento, dá nome para a comunidade. Afinal de contas, quem está congregando ali é o artista X. Daí a pouco esse artista X se frustra, porque ele chegou com a estrela brilhando demais. E nenhuma estrela no ambiente da igreja consegue continuar brilhando por muito tempo, porque a única estrela que brilha na igreja é Cristo. Quando essa estrela, quando esse brilho arrefece e ele cai na realidade de que vida cristã não é isto, de que vida cristã não é show, vida cristã não é palco, vida cristã não é holofote, então ele se frustra. E aí volta para o lugar de onde veio e muitas vezes volta falando mal do ambiente onde ele esteve. Culpa dele, que não tem caráter? Não. Culpa nossa, que não discipulamos, não instruímos, não orientamos,
para que este ator, cantor, jogador de futebol, artista famoso que veio para a igreja, entenda que a sua vida cristã precisa ser fundamentada nas Sagradas Escrituras. Ele precisa compreender o que significa ser cristão. Esse é um fenômeno que nós precisamos repensar, analisar, avaliar. Este é o segundo às 18. O segundo fenômeno é daqueles que despontam aqui, são construídos aqui, todas as suas bases são montadas aqui. E Deus, que dá talento aos homens, lhes deu talentos, cantam bem, são exímios apresentadores, têm boa voz, têm boa fala, louvam com destemor, desprendimento, uma excelente qualidade técnica, unção, que não pode ser confundida com técnica. Quando eles chegam num patamar X, eles dizem: estou saindo do gospel, me decepcionei com o gospel. Se nós não analisarmos isto mais ao pé da letra, nós vamos ficar sem entender esses fenômenos. E como eu disse, isso não é incomum. Aqui e acolá alguém chega e diz: estou saindo do gospel, estou indo embora. E nós ficamos aqui dando engajamento, curtindo, comentando, criticando, bombardeando, partindo para cima. Usou o evangelho para ficar rico, usou o evangelho para... Vamos pensar nisto. Josué Brandão, pastor, servo, está saindo do gospel? É preciso a gente analisar isso ao pé da letra. A palavra gospel, na sua tradução literal, é evangelho, é uma palavra inglesa. Mas aquilo que se aplica dentro desse ambiente do gospel, como nós conhecemos, é uma expressão que vem de Godspell. E literalmente, tomada ao pé da letra, significa Deus soletra. Dentro do contexto histórico, o Godspell eram canções tradicionais adaptadas pelos negros africanos nas lavouras, nas fazendas, no século XVIII. E as músicas do Godspell, essa é a expressão original, eram cantadas para que eles expressassem suas dores, seu sofrimento, suas angústias e aflições. Como os senhores das fazendas não lhes permitiam cantar durante o dia, eles tinham que trabalhar em silêncio. Então, à noite, após o labor do dia, as músicas tradicionais no formato Godspell eram cantadas nos aposentos, nas senzalas, nos locais onde eles iam passar a noite. Posteriormente, os senhores fazendeiros descobriram que estas músicas, quando eram cantadas ao longo do dia, fazia com que estes escravos afro-americanos produzissem mais, trabalhavam melhor. Então os liberaram para que eles cantassem as suas canções ao longo do dia na lavoura. Estes, percebendo a oportunidade, começaram a usar as suas canções para compartilhar as suas agruras uns com os outros. Um cantava, o outro respondia. A partir daí, as músicas passaram a ser usadas para dar sinais de fuga. Qual o melhor caminho? Por onde não ir? Onde havia guardas atentos a qualquer escravo tentando a sua fuga? E essas mensagens passavam desapercebidas pelos senhores e pelos guardas, porque afinal de contas eram canções extraordinárias alegrando o dia daqueles escravos que faziam da música a sua porta de escape para o sofrimento, para a dor e para o pesadelo que sofriam. A partir daí surgiu o estilo de canções que eram chamados de spirituals,
Ou seja, eram canções mais melancólicas, canções mais doloridas. Com a abolição da escravidão, estas canções do gospel invadiram as igrejas nas décadas que se seguiram. Nos anos 20, nos anos 30, o gospel recebeu a agregação de instrumentos musicais, porque antes eram apenas vozes, agora vieram as palmas, o violão, o banjo. Com o avanço da tecnologia, outros recursos tecnológicos foram chegando para tornar essa música mais expressiva, mais portentosa. Nos anos de 1940, surgiram as primeiras bandas, os primeiros corais, os primeiros grandes musicais, e isto influenciou negros americanos a criarem o blues, o jazz, o ragtime, e esses estilos foram atraindo e levantando nomes que se tornaram afamados ao redor do mundo. Entre eles, destaque-se o nome do Elvis Presley, que, embora tenha crescido no ambiente da igreja, é lá que Elvis descobre o blues, e mesmo tendo sido conhecido como o rei do rock, Elvis gravou diversas músicas gospel. Ou seja, o gospel deixa de ser gospel, Deus soletra, para ser gospel, dando a conotação de tudo aquilo que se diz respeito ao evangelho ou ao evangélico. E eu repito que este é o 2:18. Não se pode negar que o mercado fonográfico secular sofreu influência do gospel, assim como o gospel sofreu e sofre influência do mercado secular. Dentro de determinada medida, isso é nada mais do que normal. Técnicas, tecnologia, instrumentos musicais, estilos musicais, é natural que isto se cruze, até porque a música é matemática, ela é extraordinária. A vida é música, a vida é canção. O seu coração batendo é uma música. Os passos de um homem caminhando, de uma mulher, é música. O barulho das árvores ao sopro do vento é música. A vida é musical. Agora, o que nós precisamos tomar muito cuidado dentro disto é de não ignorar que essa influência não pode migrar para o aspecto doutrinário, de convicção da fé. Mas diga-se de passagem que a música erudita, conforme nós conhecemos hoje, nasceu no ambiente do gospel, nasceu dentro das igrejas. Inários famosos como o Inário Batista, cantor cristão, o Inário Assembleiano, a harpa cristã, representam a música erudita que nasceu no ambiente das igrejas, e migrou para o mundo secular. E ao longo dos anos e das décadas, 2:18, a música gospel tem sofrido adaptação para atrair diversos estilos musicais. Na década de 70, de 80, nós tivemos aí o rock, que ingressou no ambiente do gospel. Na década de 80 e 90, novos estilos musicais chegaram, como o funk, o pagode, o axé. São estilos musicais que se adaptaram ao gospel e entraram no ambiente chamado ambiente evangélico, ambiente cristão. Digo e repito, gospel se diz respeito àquilo que é evangelho, o evangélico. Godspell é uma expressão que indica Deus soletra. Ela é a expressão completa que resultou dentro do quarto do estilo musical, resultou na expressão música. Até aí, ok, eu não tenho muito a pontuar no que se diz respeito ao gospel, os estilos musicais, mesmo porque eu entendo que acima do estilo musical está
a motivação do coração, a inspiração de quem adora, a quem se dirige a letra, a canção, o louvor e as expressões de quem a interpreta. Não é um assunto simples. Não dá para soletrar no alfabeto. É uma conversa longa para especialistas. O meu foco aqui, hoje, é falar sobre a minha saída do gospel. A minha? A de alguns que anunciam que saíram. Bom, primeiro eu quero te lembrar que eu sou cristão, evangélico, creio na Bíblia como a palavra de Deus e isto vale para do Gênesis ao Apocalipse. Eu e você precisamos entender que a partir de determinado momento na nossa história, o gospel ganhou conotação de mercado. Um mercado voltado para aquilo que se diz respeito ao evangelho ou ao evangélico. E ao longo dos anos, muito mais àquilo que se diz respeito ao evangélico do que aquilo que se diz respeito ao evangelho. No mercado gospel, cantores do mercado secular cantam músicas gospel. Isso faz com que eles atraiam o público evangélico para as suas canções. Dentro desse mercado gospel, os evangélicos começaram a participar de shows de cantores e intérpretes do chamado mercado secular. Surgiram as grandes gravadoras. O próprio Grammy Latino criou a categoria do gospel, com 5 ou 6 premiações dentro do Grammy Latino do gospel. O que eu quero que você entenda é que este mercado movimenta cerca de 1,5 bi ao ano. Emprega mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por exemplo, o ECAD, que é a instituição que coordena, que rege as questões de direitos autorais, menciona arrecadações de milhões sobre direitos autorais das músicas gospel. O que me chama a atenção? Me chama a atenção alguém que ingressa no mercado gospel. Não confunda mercado gospel com igreja. Não confunda mercado gospel com evangelho. Nem confunda mercado gospel com evangélico. Está até relacionado a este último, porque o mercado gospel se diz respeito àquilo ou ao produto que é feito, produzido para alcançar o evangélico. Não significa que ele está estritamente relacionado com o evangelho. Tem muito do gospel que não tem nem um pouco de evangelho. Mas a partir de determinado tempo na nossa história de Brasil, o termo gospel deixou de definir a expressão evangelho e passou a definir a expressão mercado evangélico. É um termo mercadológico. É um termo estritamente mercadológico. Cantor gospel. Programa de TV gospel. Livraria gospel. E é interessante, inclusive, que dentro dessa nomenclatura, o cantor esqueceu do conceito de louvador, do conceito de adorador, e ele se prendeu ao conceito de artista. Quase nenhum cantor gospel aceita mais ser chamado de cantor. Ele é artista. Qual o problema disto? O problema disso é que quando alguém que foi apresentado como evangélico chega e diz: estou saindo do gospel, me decepcionei com o gospel, fui lesado no mercado gospel, cansei do mercado gospel, parece que isso se diz respeito ao evangelho. Mas o evangelho não cansa, o evangelho não explora,
O Evangelho não frustra aqueles que nasceram de novo pelo poder do Evangelho. O que nós precisamos, e essa é uma palavra de pastor, essa é uma palavra de amigo, essa é uma palavra de irmão. Primeira coisa que nós precisamos selecionar como cristãos: o que e a quem estamos ouvindo. Segundo, que nós precisamos analisar: quem e o que estamos ouvindo se dirige a que propósito? É para a glória de Deus? Glorifica a Deus? A sua mensagem é centrada nas Sagradas Escrituras? E lembrar que quando alguém anunciar estou saindo do gospel, nós temos que parar de fazer o jogo do mercado. Para de dar engajamento. Para de ficar dando ênfase a isto. Porque aqueles que de fato compreenderam o poder do Evangelho podem abrir mão do gospel, mas não conseguem abrir mão do Evangelho. Este é o nosso Segundo às 18. Deixe o seu comentário abaixo, mande o link para alguém. Vamos conversar sobre isto. São assuntos que a igreja não pode ficar apática. Deus abençoe, boa semana, forte abraço.